convidou a cientista política Priscila Lapa para a gente falar sobre esses excessos, se é que houve excesso, e nota vai, nota vem, e essa confusão toda envolvendo a CPI e o presidente Omar Aziz. Professora Priscila Lapa, bem-vinda de volta ao programa. Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês aqui, né, mais uma vez, debatendo e repercutindo aí fatos da nossa política, né, nacional, né, no momento tão conturbado da nossa República. Professora Priscila, essa nota enviada pelas Forças Armadas foi desproporcional à fala do Omar Aziz ou foi necessária? Olha, eu acho que é uma tempestade no copo d'água. Eu acho que a gente vem assistindo nos últimos meses, desde que Bolsonaro foi eleito presidente e iniciou o seu mandato, vem havendo, sim, uma confusão entre esses limites de atuação das Forças Armadas enquanto instituição e a sua participação dentro de um governo de uma forma mais política. A gente viu isso recentemente, por exemplo, no mês de março, quando os comandantes, né, das três forças colocaram seu cargo à disposição, acabaram sendo retirados, digamos assim, do governo, né, seja porque pediram para sair, seja porque o presidente da República aceitou que eles, né, saíssem. Então, mostra que essa tensão que existe hoje entre ser governo e ser uma instituição além de governos, uma instituição do Estado, quem tem causado são as próprias Forças Armadas quando participam do governo da forma como vem participando. Né? Todo mundo que acompanha a política hoje no Brasil sabe a quantidade de cargos hoje ocupados em diversos ministérios pelos militares. Os militares vêm ocupando cargos decisivos dentro do governo Bolsonaro, inclusive dentro do Ministério da Saúde. Né? Não é demais lembrar que a gente teve aí como ministro da Saúde durante muito tempo, foi o que durou mais tempo no cargo, era um general da ativa, ninguém está falando de alguém que não ocupa hoje uma posição dentro das Forças Armadas, e que causa, sim, estranheza, né, quando as Forças Armadas não reagem nessa mesma proporção ao discordar ou punir atos que são politicamente questionáveis. E aí, por exemplo, como a participação do general Pazuello naquele ato político causado pelo presidente Bolsonaro, diga-se de passagem, antecipando o processo eleitoral para de 2022, aquilo claramente não é um ato de governo, é um ato de campanha presidencial, e o general estava lá participando e ele não sofreu nenhum tipo de punição sobre a alegação de que não era um ato político. A defesa dele foi nesse sentido e foi acatada. Então, a crise de imagem ou uma crise institucional que possa estar havendo da população, da percepção das pessoas sobre as Forças Armadas, na minha opinião, tem sido causada pelas próprias Forças Armadas. Também o comentário do senador Omar Aziz, ele foi muito pontual de separar as coisas, de dizer que existe alguns integrantes que têm suspeitas de estarem participando de todas essas operações aí ligadas à aquisição de vacinas de forma suspeita até o momento, a gente pode nem chamar de irregular até o momento em investigação, mas ele tem participado, né, tem militares participando disso, e no seu pronunciamento ele deixa claro que não se referia a todos, que se referia àqueles que não têm honrado o cargo público ou que têm utilizado o cargo público de forma a prejudicar a sociedade e não de contribuir. E aí, sinceramente, no meu entender, foi tempestade no copo d'água, sim, tentando dizer que ele chamou todas as Forças Armadas ou que ele fez um assinte contra essa instituição pela qual ele, inclusive, manifestou o seu respeito. Professora Priscila Lapa, a presença de militares no governo não é de hoje. Foi assim desde a redemocratização, o próprio governo Lula já teve, mas não com essa proporção que temos hoje. O presidente Jair Bolsonaro se cercou de militares. É óbvio, como a senhora bem citou, o presidente da CPI, ele não generalizou, ele disse a banda podre, não é? E se a gente for pegar as denúncias que envolvem a negociação de propina na compra da vacinação, a gente vai ver que há, sim, a participação de alguns militares. Não é impressão, a gente só vive, ultimamente a gente tem vivido com aquele medo constante de que o momento democrático em que a gente vive, a sensação que a gente tem é que a qualquer momento vai haver um golpe, a qualquer momento as Forças Armadas, que, por sinal, o presidente toca e volta a falar de democracia, defende a democracia, mas fala nas Forças Armadas. Então, essa mistura mais atrapalha do que contribui e ajuda a desmoralizar uma instituição tão séria
como as Forças Armadas, e essas ameaças constantes faz com que o Brasil viva essa oscilação de achar que a qualquer momento seremos vítimas de um golpe? Sim, essa desconfiança que o brasileiro, de uma forma geral, ele tem em relação a isso, diz respeito a essa presença massiva, né? Como eu falei, não é uma presença secundária, não é uma das forças políticas que compõem secundariamente o governo. A gente pode, inclusive, dizer que é uma das principais bases de sustentação hoje do governo, ao lado de outros segmentos, como, por exemplo, o agronegócio, os evangélicos, é todo um conjunto de segmentos que hoje dão sustentação ao governo Bolsonaro, e os militares são uma dessas forças. Agora, toda vez que se ingressa na política, a política ela é feita de conflitos e de riscos, né? Quem não quer correr risco, né? Se a instituição, por acaso, acha que pode haver a confusão entre a instituição Forças Armadas e a presença de seus integrantes ocupando cargos no governo e participando, portanto, da gestão das políticas públicas no governo Bolsonaro, então não participa, né? Assim, política, ela é feita desses riscos e é feita não só de coisas boas. Então, as pessoas não vão olhar para essa participação dos militares e apenas aplaudir. Vão ter os erros que o governo possa vir a cometer. No momento em que os militares fazem parte desse governo, eles correm o risco de também entrarem nessa conta dessa avaliação negativa. Como eu falei, o ministro Pazuello poderia ter entrado para a história como um grande ministro da saúde, como um grande ministro, se ele tivesse a expertise, digamos, dentro daquela sua área de atuação. Isso já era um dos primeiros problemas. No momento de pandemia, que você precisa de muito respaldo técnico para tomar decisões, você tinha um ministro que não era formado para isso e ele não tinha assessores próximos. Todas as pessoas que ocupavam os cargos de gestão mais próximos a ele, quase todos militares também, não eram da área de saúde, não são infectologistas, não são pessoas que pudessem contribuir de forma mais técnica para essa tomada de decisão. Então, quando se aceita isso, é um risco que se corre, é o risco de podia ter funcionado, podia ter sido a política mais eficiente de combate à pandemia do mundo, mas não foi. Os números de mortos, os números do contágio no Brasil provam que não foi uma política exitosa. Então, é o risco que se tem quando se participa da política. Eu tenho comparado, quando eu falo sobre isso, a questão do Sérgio Moro, que era alguém que tinha uma carreira renomada, alguém que era reconhecido dentro da sua atuação profissional, que abriu mão de uma carreira de Estado para fazer parte de um governo e saiu com a sua imagem arranhada. Seja por essas questões agora mais recentes de suspeição, mas, sobretudo, numa relação de conflito com o próprio presidente Bolsonaro, que foi quem o convidou para o ministério, e ele compunha uma das principais agendas do governo Bolsonaro, que era justamente o combate à corrupção e à violência, né? Um combate mais ostensivo à violência. E ele sai com a sua imagem arranhada de que não conseguiu fazer nenhuma coisa nem outra. Então, é um risco que se corre quando você topa participar de um governo, e esse risco ele é para todos. Agora, claro, a presença massiva, e não há um recuo, muito pelo contrário, assim, essa CPI tem mostrado claramente o quantitativo de pessoas que são da ativa das forças, não é que foram das Forças Armadas, fazem parte da instituição e ocupam. Então, isso fica misturado na cabeça das pessoas. Essa presença, ela tem um significado, ela não é neutra. Aliás, como nada na política é neutro. Verdade. Para encerrar aqui, professora, ontem a prisão do Roberto Dias tinha que haver, foi necessária. Os governistas falaram em abuso por parte do presidente, mas a sensação que se tem é de que se não se permite todas aquelas mentiras e não prende, a CPI ia ficar desmoralizada, né? Porque, na verdade, o que se está no foco da CPI, né, a gente tem que sempre entender isso, né? Para que serve a CPI? Ela quer esclarecer fatos relativos ao governo sem personificar isso por enquanto, né? Doa em quem doer. A ideia de uma investigação é que você vai puxando o fio e vai aparecendo, e outros atores que não estavam inicialmente na linha de investigação acabam entrando nessa linha. Esse é o papel de uma CPI. Os excessos têm que ser combatidos sempre, e o papel dos governistas é, de alguma forma, estarem atentos para evitar que esses excessos ocorram, mas o que a gente não pode perder de vista é que não dá para ficar, para usar uma expressão bem popular, né, passando pano o tempo todo. Já havia uma pressão sobre o presidente Omar Aziz, da CPI, de que houvesse um limite para esses depoentes que chegam ali, fazem um juramento, né, e que acabam flagrantemente faltando com a verdade. Esse ânimo já tinha sido exaltado anteriormente, né, com o Fábio Weingarten, aquele que foi secretário de comunicação do governo, e que o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI,
fez menção dele ser preso porque estava dando uma versão na CPI diferente daquela que ele deu voluntariamente numa entrevista à revista Veja. Mas o caso de ontem ganha uma gravidade porque houve a quebra do sigilo telefônico e telemático dos investigados e os áudios, né, comprometiam diretamente a pessoa do Roberto Dias, que estava ali, né, contradizendo de forma muito clara tudo aquilo que os senadores já tinham provas cabais na mão. Então era uma escolha política. Claro que toda a CPI ela tem que estar respaldada juridicamente, senão ela tem seus atos invalidados, mas ele estava ali numa posição política de tomar uma decisão. Ou quem ficaria desmoralizado era a CPI, de dizer assim, que as pessoas vêm aqui, fazem o que querem, dizem o que querem, e, consequentemente, isso não vai resultar em nada como resultado para a sociedade. E aí pode ter havido, né, um excesso do tom emotivo com que os fatos se deram, mas a CPI ela tem se dado assim, com narrativas, né, contrárias, como quase tudo no Brasil hoje, de defesa e de ataque, de forma muito calorosa, mas eu acredito que, estrategicamente, para a CPI foi um ato necessário, sob o risco da CPI perder a sua credibilidade. E a partir de agora que está começando efetivamente o processo de investigação propriamente dito, e não de apenas de escutas, né, desinformadas sem um respaldo de provas. Então, vai ter um desdobramento, obviamente, político para isso, uma pressão muito grande sobre os depoentes, uma pressão sobre os senadores para que excessos não sejam cometidos, e eu acho que o papel da imprensa, da sociedade, é acompanhar isso na tentativa de evitar esses excessos, né? De a gente sempre colocar no centro da mesa, no centro da discussão, o que interessa, quais são os fatos que interessam, se houve omissão, se houve corrupção, se houve algum dolo à sociedade na gestão da CPI pelos entes públicos. Professora Priscila Lapa, muito obrigado pela sua participação, um ótimo dia e até o próximo encontro. Até mais, é uma satisfação sempre. Ok, conversamos, portanto, com a professora Priscila Lapa, cientista político, falando sobre a CPI da Covid.